Boa noite, Paris. Portanto, desde o norte a sul de Portugal até de Paris, nós recebemos aqui algumas pessoas. Boa noite, Paulo. Boa noite, Elisa. A Selma, que está de Angola. Somos muito internacionais. No Luxemburgo. Que bom! Temos pessoas de todos os lados. Isso é ótimo. Coimbra, o Nuno que é de Coimbra, a cidade de Odivelas, eu estou em Algés, Bragança. Muito bem. Estou a ver que estão todos muito bem dispostos. Povo de Varzim, estou a ver que estão todos muito bem dispostos. Isso é ótimo para a nossa formação de hoje. Hoje vai ser uma formação um bocadinho diferente. Foi desenhada na ótica, claro, do emagrecimento, porque é essa um bocadinho a minha função e a minha parte com o LR. Mas vamos juntar aqui alguns produtos, algumas vendas podem ser feitas cruzadas e para vocês terem os melhores argumentos para estas vendas têm que também perceber um bocadinho esta formação. Portanto, nós vamos na próxima hora desenhar como se fosse um plano para quem sofre mais do intestino, para quem tem mais aquela barriga inchada e até para que as pessoas querem cuidar da sua saúde intestinal, do seu próprio sistema imunitário. Portanto, tem várias valências esta formação. E eu acho que é de extrema importância porque todos nós falamos hoje em dia em microbiota, em saúde intestinal e muitas das vezes não sabemos muito bem o que é que isso é, o que é que isso implica. Portanto, nesse sentido, achei importante fazer esta formação. Vamos então avançar. Vou começar por me apresentar, para quem não me conhece, o meu nome é Natália Costa. Desculpem, eu sou nutricionista de formação e sou a vossa formadora para a parte, então, da Body Mission, mas no fundo um bocadinho para toda a LR de parte de saúde. Ok, muito bem. Então, como eu estava a dizer no início, nesta pequena introdução que eu fiz, a influência do intestino no emagrecimento. Será que ela tem algum tipo de influência? Tem. E cada vez mais, e mostrando que isto é uma fatia de mercado para vocês, já existem algumas empresas de suplementos alimentares que vendem probióticos única e exclusivamente para emagrecimento. Portanto, nós já conhecemos os probióticos para o funcionamento intestinal, nós já conhecemos alguns probióticos que são usados também a nível da saúde da própria bexiga, porque nós temos bactérias em muitas mucosas e também existem probióticos de venda para a parte do emagrecimento. Nós temos floras desde o nariz, a boca, nos intestinos, na vagina, na bexiga, portanto, há realmente uma vasta zona que é povoada por bactérias que vivem em simbiose connosco. O que isto significa isto da simbiose? É não mais do que viverem em respeito com o seu hospedeiro. Portanto, elas existem no hospedeiro, o hospedeiro permite que elas existam, de modo a que haja aqui uma troca entre os dois. Portanto, elas alimentam-se de alguns substratos que nós produzimos e nós usamos essas bactérias como defesa e manutenção da saúde das várias partes, dos vários sistemas que eu falei anteriormente. Portanto, neste caso, o intestino é mais do que um simples órgão e está realmente muito conectado como sendo um segundo cérebro. Vocês, quando se apaixonaram, de certeza que já sentiram aquela sensação de borboletas na barriga, certo? Ou quando tinham alguma coisa, uma prova na escola, por exemplo, tinham muita dor de barriga, às vezes até tinham que ir a correr para a casa de banho. Portanto, isto é realmente uma ligação que o nosso sistema nervoso tem com o intestino e é realmente por isso mesmo conectado com o segundo cérebro. A saúde intestinal, então, nesse caso, como devem calcular, impacta diretamente na nossa saúde e também no nosso peso. E a conexão pode ser realmente a chave entre estes dois fatores para que tenhamos mais resultados a longo prazo. O que é isto do microbioma? O microbioma é, nós na escola dávamos na aula de ciências como a flora intestinal, não é mais do que um conjunto de micro-organismos. As bactérias, que vocês já falaram, já ouviram falar, mas também vírus, fungos, vivem todos nesta dita simbiose, portanto, nesta relação de harmonia dentro de um hospedeiro, neste caso somos nós. E ela tem uma composição complexa quando falamos em bactérias.
temos trilhões de micro-organismos, temos essas células, esses micro-organismos existem na proporção de 10 para 1 em cada uma das nossas células, portanto, por cada célula o nosso corpo tem, acreditem que nós temos muitas células, tem uma proporção para 10 micro-organismos, é uma proteção natural, portanto, o nosso intestino é um órgão linfóide, isto quer dizer que pertence ao sistema linfático e que está diretamente relacionado com o nosso sistema imunitário. Quem tem uma microbiota mais forte, mais robusta, está mais protegido de vários tipos de doenças. Eu não estou só a falar daquelas gripes e constipações, estou a falar de doenças muito mais severas, como o cancro, como a diabetes, como várias doenças que são realmente causas da diminuição da esperança de vida. E este microbioma, sendo mais saudável, bloqueia então estes patogénios e toxinas que são prejudiciais. Depois temos aqui que ter um balanço. Isto não é só bactérias boas, também existem as más. E elas vivem também em equilíbrio. É como no mundo. Existe o bem e o mal. Só que o problema, muitas das vezes, é que devido a vários fatores, já vamos ver no slide mais à frente, o nosso microbioma, portanto, as nossas bactérias boas, ficam muito em menor número em relação às más. E se as más, ou se a maldade, já sabem, comandar o mundo, estamos feitos, não é? Portanto, tem que haver aqui sempre uma maior população de bactérias boas e uma menor população de bactérias más, se bem que nós também não as podemos erradicar porque elas têm funções também importantes. Cada um de nós tem o nosso próprio microbioma. É como se fosse uma impressão digital. Eu deste lado, e a Elsa, o Nuno, o Paulo, desse lado, todos nós temos microbiotas diferentes. Não são iguais, vai depender de vários fatores. Portanto, é algo único e é algo que nós temos que preservar e construir ao longo da nossa vida. Então, como é que a saúde intestinal pode afetar o metabolismo? Podem pensar, mas o que é que isto tem de relação? Desde logo, há uma digestão que é optimizada quando nós temos este equilíbrio bacteriano dentro de nós. Portanto, as bactérias benéficas melhoram a absorção de nutrientes e elas próprias também extraem mais energia dos alimentos. Portanto, os alimentos, quando chegam ao intestino, e o nosso intestino, como já sabem anteriormente, é muito, muito comprido, portanto, tem muita superfície e vai ter diferentes absorções ao longo dessa superfície. E para que tenhamos realmente a maior absorção de nutrientes possível, temos que ter as bactérias certas também nas diferentes zonas do intestino. E isto chama-se uma digestão optimizada. Depois, o metabolismo também é afetado por este desequilíbrio bacteriano, porque a velocidade com que o metabolismo funciona está diretamente ligado, sabem-se os estudos, com a povoação bacteriana que existe no intestino. Se nós tivermos menor quantidade de bactérias, nós tivermos, como eu disse, uma maior sobreposição das bactérias más, vamos também acabar por ter um metabolismo mais lento. Logo, se é mais lento, temos mais dificuldade em queimar calorias e no emagrecimento. Depois também há aqui outro fator que acontece com o microbioma e com o intestino, é que o intestino produz hormonas. Desde logo produz uma hormona que se chama grelina e que está diretamente relacionada com a sensação de saciedade. Quanto maior a quantidade de grelina que nós produzimos por um desequilíbrio, lá está, bacteriano, maior fome nós vamos ter. Portanto, vem aqui a importância realmente deste equilíbrio nas bactérias. E por outro lado, também se sabe que vamos ter uma maior resistência à insulina por causa também deste desequilíbrio. Portanto, vai haver menor quantidade de insulina e vai fazer com que haja também uma menor degradação dos hidratos de carbono que nós comemos. Portanto, o metabolismo energético afetado aqui com o microbioma vai optimizar o gasto calórico. Ao mesmo tempo que prevenimos a depositação de gordura, nomeadamente aquela gordura mais visceral, aquela gordura mais perigosa que está aqui na zona do tronco, zona da barriga, que muitas das vezes está relacionada depois com doenças cardiovasculares. Portanto, estão a ver o impacto, não é? Portanto, começamos no intestino e passamos para o coração. Andamos aqui a saltitar de vários sistemas, mas muitas das vezes a origem não está no coração, mas pode estar até no nosso intestino. O que é esta disbiose intestinal, que é outro termo que às vezes nós ouvimos? É quando realmente há um desequilíbrio da flora intestinal, portanto, há uma disbiose,
e as bactérias acabam por, as maléficas, trabalhar contra nós e nós vamos ter então mais propensão, não só ao aumento de peso, mas também estarmos sujeitos a termos uma condição crónica, uma doença crónica e o nosso sistema imunitário está mais em baixo. Além da toma de medicamentos, como por exemplo os antibióticos, e às vezes quando estamos a tomar antibióticos é logo receitado o ultralevure, certo? Portanto, olha, leva aqui um antibiótico, mas não se esqueça de tomar o ultralevure. Porquê que vamos tomar o ultralevure? Porque são bactérias que vão ajudar na parte em que o antibiótico vai matar, porque o antibiótico mata as bactérias más, como eu falei, mas também mata as bactérias boas, e tem que haver aqui esse equilíbrio, então, não só no uso de medicamentos, que é uma coisa já à cabeça que nós sabemos que é importante a toma de probióticos, temos também aqui outros fatores, desde logo o stress crónico, que é uma coisa que infelizmente sofremos cada vez mais, né? Portanto, temos um dia muito corrido, temos muitas coisas para fazer, temos que ir a muitos lados, depois vamos para casa trabalhar, portanto estamos permanentemente estressados e esse stress crónico leva ao aumento de uma hormona que é o cortisol, e esse cortisol altera também a composição bacteriana. Depois, a dieta inadequada, alimentamos-nos mal, comemos qualquer coisa, ingerimos muita carne vermelha, ingerimos enchidos, portanto, comemos pouca fibra, pouca fruta, poucos vegetais e acabamos por ter então aqui também maior ingestão de alimentos ultraprocessados, que são alimentos normalmente mais rápidos, que as pessoas aderem por ser mais fáceis, por esta vida corrida que nós levamos, e que também acaba por fazer o quê? Diminuir o crescimento das bactérias boas, porque elas alimentam-se de fibras prebióticas, que já vemos um bocadinho mais à frente. E sabemos que o açúcar e a gordura saturada são sempre fatores que promovem a inflamação. E no ganho de peso, esta disbiose também aumenta o armazenamento de gordura e dificulta o processo de emagrecimento. Às vezes as pessoas não conseguem emagrecer tão facilmente porque têm uma maior disbiose. Okay? Portanto, às vezes vocês podem ver pessoas que até aderiram ao programa da Body Mission, mas não estão a ter os resultados que querem e vocês vão ter que lhes dar, por exemplo, o Pro12, que já vamos ver um bocadinho mais à frente, que vai-lhes ajudar aqui a voltar a ter este equilíbrio intestinal para que elas possam emagrecer melhor e mais rapidamente. Então, o que é isto dos pré-bióticos e dos probióticos? Probióticos, desde logo, é bactérias. Portanto, é tomado na forma, por exemplo, de alimentos fermentados, que são alimentos que fermentam algum tipo de açúcar que eles têm e bactérias conseguem proliferar e crescer. Desde logo, o mais de caras que nós conhecemos é o iogurte, né? Portanto, que é realmente um alimento fermentado. As bactérias fermentam a lactose que está no iogurte e acabam por degradar essa mesma lactose e aumentar a população, portanto elas vão se multiplicando. Depois temos, por exemplo, o kefir, que também é realmente uma substância que acaba também por degradar a lactose e aumentar a existência dessas bactérias. E depois temos a kombucha, que é uma bebida, e temos o kimchi, que é uma fermentação de couve, que é mais uma comida que é mais usada na parte oriental, mas que realmente estes são os principais alimentos fermentados. E muitas das vezes nós não os ingerimos, porque, olha, temos uma intolerância à lactose, ou o leite não me cai bem, os iogurtes não me caem bem, ponho de lado os iogurtes. Kefir, epá, não, aquilo é tão ácido, é tão azedo, aquilo é tão... Também não tomamos. Kombucha e kimchi, muito menos. Portanto, vamos ter uma falta de ingestão de probióticos. Temos que fazer algo para conseguir pôr na nossa alimentação e aí claramente a chave é, muitas das vezes, a suplementação. E depois temos os chamados prebióticos. O que é que são os prebióticos? As bactérias precisam de alimento para se poderem multiplicar, para poderem crescer e são então fibras que alimentam essas bactérias. Elas são como um fertilizante para o microbioma. Portanto, nós ao ingerirmos estas fibras prebióticas, vamos acabar por fertilizar o terreno do intestino, colocar lá muito alimento para as bactérias poderem consumir. E elas, ao consumirem essas ditas fibras prebióticas, porque elas não se vão alimentar de comidas processadas, como eu disse no slide anterior, elas vão aumentar a sua população e vão então promover o equilíbrio e diminuir a chamada disbiose. Onde é que elas se encontram? A banana, por exemplo, o alho, a cebola,
a couve, a aveia e uma coisa que vocês acho que já ouviram falar. Eu não sei se vocês já ouviram falar disto, do psyllium. Vocês já ouviram falar do psyllium? O que é que vocês coloquem aí no chat? Se alguém já ouviu falar no psyllium, no psyllium, no psyllium, se alguém ouviu falar no psyllium, muito bem. Exatamente, muito bem, vocês sabem isso, é isso mesmo. Temos os nossos batidos e temos as nossas sopas. Exato. E o psyllium, muitas das vezes, é tomado em cápsulas. Eu não sei se vocês sabem. Há pessoas que adquirem cápsulas de psyllium para promover a saúde intestinal, portanto, para dar estas fibras pré-bióticas ao intestino. Muito bem, já vi que vocês são pessoas atentas e que veem as formações e que leem e que realmente sabem. E nós já vamos depois perceber aqui um bocadinho mais à frente qual é a função do psyllium. Portanto, vocês estão a ver, temos aqui muitos produtos na nossa LR que podem perfeitamente ser usados para aumentar a saúde intestinal. Coisas que se calhar vocês nem nunca pensaram que poderiam cruzar e fazer para poderem oferecer às pessoas que sofrem cada vez mais de uma coisa que é o síndrome de cólon irritável. Também já ouviram falar no síndrome de cólon irritável, certo? Portanto, conhecem alguém? Sabem de alguém, exatamente, que tem síndrome de cólon irritável? Se calhar até alguns de vocês desse lado, só, exato, é cada vez mais comum e é uma condição, porque não é uma doença, atenção, o síndrome de cólon irritável não é uma doença. Temos aqui alguém que tem Crohn e eu também tenho Crohn deste lado, já somos duas pessoas com Crohn. E esta é muito importante esta formação para nós, que temos de uma doença inflamatória intestinal. Essa sim é uma doença e não uma condição. E também para estas pessoas que sofrem de Crohn, também que infelizmente nós vamos vendo cada vez mais surgirem, e mim surgiu o ano passado. Também temos aqui alguém com colite ulcerosa, muito bem. Também pode perfeitamente usufruir. A única coisa que temos que ter cuidado é, por exemplo, se estamos em crises, estas pessoas que têm estas doenças inflamatórias intestinais por vezes estão em crise e têm mais diarreias, portanto o intestino está a funcionar de forma mais rápida. Claro que temos que diminuir a ingestão de fibra, porque senão estamos ainda a aumentar mais o trânsito intestinal. Mas quando realmente não estamos em crise, para podermos favorecer o crescimento da microbiota, porque também é uma forma de nós protegermos da doença, é realmente usar estes tipos de alimentos pré-bióticos, estes tipos de alimentos mais ricos em fibra, que também entra o psyllium. Portanto, mas eu estava a dizer que o síndrome do cólon irritável é algo que as pessoas sofrem cada vez mais. Todos nós conhecemos alguém que tem, que se sente inchado, que tem dor de barriga, que quando se estressa, que fica cheio de gases. Portanto, e isso é uma condição não mais dos tempos modernos e não há muito a fazer em relação a isso, a não ser tentarmos acalmar, ter uma alimentação adequada e fazer então o consumo tanto do lado de probióticos como pré-bióticos. Muito bem. Gostei desta interação, acho que é importante. Vamos avançando, já sabem que as dúvidas podem colocá-las todas no final. E então, após vermos onde é que existem estes tipos de probióticos e pré-bióticos, desculpem. Oi? Vamos então fazer aqui uma pirâmide invertida e perceber como é que isto está a funcionar. Portanto, na base da pirâmide temos a depositação de gordura, ok? Principalmente aqui na zona abdominal. Pessoas que têm excesso de peso, pessoas que têm gordura mais localizada nesta zona abdominal. Estas pessoas automaticamente têm uma coisa que se chama resistência à insulina. Isto é, elas produzem menos quantidade de insulina, o pâncreas produz menos quantidade de insulina e essa mesma insulina não consegue, porque a insulina é mais do que um degradador dos hidratos de carbono, do pão, da massa, do arroz, da fruta, tudo o que é açúcares, não é? Tudo contém açúcares. E se nós temos uma maior resistência a essa dita insulina, não vamos conseguir degradar convenientemente esses hidratos de carbono. Pois, por outro lado, esta disbiose intestinal faz com que haja uma maior permeabilidade. O intestino é como se fosse um cano que nós temos nas nossas casas e esse cano tem que estar estanque, portanto ele não pode ter fugas, ele não pode transmitir nada. Por exemplo, o intestino grosso é um lugar altamente contaminado
contaminado e que se tiver ali algum tipo de ruptura na membrana, não é? Se esta permeabilidade não estiver assegurada, vai fazer com que comece a libertar toxinas para o sangue. E então entramos no estado que num estado contínuo de inflamação crónica, esta irritação intestinal, portanto, não estou a falar de inflamação como aquelas doenças inflamatórias que nós falamos agora, que são coisas já diferentes, mas esta irritação intestinal, nomeadamente na parte do síndrome do cólon irritável, vai fazer com que haja uma inflamação crónica. E isto é chamada cascata metabólica, portanto, não saímos desta pescadinha de rabo na boca, ok? Portanto, inflamação crónica, voltamos cá abaixo, maior depositação de gordura, maior resistência à insulina, maior toxicidade, portanto, andamos sempre nisto. Temos que travar este ciclo. E então, quais são as estratégias que nós podemos usar para a nossa saúde intestinal? Desde logo, ter uma alimentação consciente, em que reduzimos realmente estes processos, estes alimentos ultraprocessados, como é o caso dos alimentos mais ricos em açúcar, de alimentos mais ricos em gorduras saturadas, a batatinha frita do pacote, a batatinha frita no óleo, ou então a pizza, o hambúrguer, os portanto, todas essas comidas que às vezes nós comemos para serem mais rápidas, não é? Ou até damos aos nossos filhos, portanto, devem ser realmente postas de parte. Muitos chocolates, muitas gomas, portanto, açúcar puro também tem que ser completamente colocado de lado. Podemos fazer substituições muito mais inteligentes, podemos realmente fazer o melhor planeamento da nossa semana alimentar, tentarmos perceber, ok, esta semana o que é que eu vou cozinhar todos os dias, ir às compras durante o fim de semana, ter as coisas minimamente já ordenadas para não irmos àquela hora das 7 a correr ao supermercado, comprar qualquer coisa que apareça à frente para alimentarmos a família. Depois, incluir sempre fibras em todas as refeições. A típica sopa, que é tão portuguesa, não é? Que é a junção de vários legumes, que realmente é rápida. Fazemos também uma boa sopa ao fim de semana e temos sempre sopa para oferecer à família. E consumir alguns alimentos fermentados quando é possível, como é o caso do iogurte ou do kefir, que cada vez mais também vemos à venda no supermercado. Já temos kefir não só de vaca, mas também temos kefir de cabra, por exemplo, para as pessoas que têm uma maior intolerância à proteína do leite da vaca. São realmente alimentos que temos de incluir na nossa alimentação. E depois temos hábitos de hidratação, desde beber 1,5 litro de água ao longo do dia, praticar atividade física moderada, portanto, não precisamos estar todos os dias a fazer exercício físico muito tempo, portanto, fazer uma atividade física, uma caminhada, uma simples caminhada e tentar reduzir o stress usando estratégias como, por exemplo, a meditação, que é chegamos ao final do dia, quando já está tudo a dormir, ou já está tudo na cama, ficarmos um bocadinho ali a meditar, olha, a não pensarem em nada, vou usar aqui uma estratégia, a ficarem só a olhar para uma vela e tentarem não pensar em mais nada e só se focarem na vela. É uma forma muito simples, vocês podem achar até piada desse lado, mas é uma forma muito simples de fazer meditação. E depois, o que é que podemos também aqui aliar? A suplementação estratégica que nos ajude. Desde logo, probióticos com multiespécies, portanto, não me interessa nada tomar um probiótico que tenha só 2 ou 3 tipos bacterianas. A mim interessa-me que tenha um probiótico, pelo menos, com mais de 10 estirpes bacterianas diferentes, ingerir fibras pré-bióticas, como nós falámos há pouco no psílio, e ingerir mais proteína, porque a proteína é muito importante para reconstituição do nosso intestino, portanto, evitar aquela permeabilidade, fazer com que o cano fique mais cerrado, mais fechado e não haja essa saída de toxinas para o sangue, que fica ali tudo mais num ambiente fechado. E então são realmente esses os suplementos que eu hoje venho falar. Então, integrar a saúde intestinal no emagrecimento. Para fazermos aqui uma pequena conclusão antes de passarmos à parte dos suplementos. Desde logo nós avaliáramos, não é? Ouvir, portanto, aquela escuta passiva, ouvir do outro lado as queixas que as pessoas possam ter, dizerem, eu tenho a barriga sempre muito inchada, eu até acordo bem de manhã, até estou bem, mas depois ao longo do dia a minha barriga vai enchendo muito, depois tenho muitos gases, mal-estar, às vezes tenho até alguma dor de barriga, ou o meu intestino é muito preso, eu passo muitos dias sem conseguir ir à casa de banho, e esta também é uma das razões pelas quais as pessoas têm maior disbiose, que é o uso de laxantes, que as pessoas muitas das vezes recorrem porque não conseguem conseguem fazer as suas necessidades e recorrem a laxantes, só que antes de recorrer a laxantes, as pessoas devem pensar o que é que está mal para aquilo acontecer, porque
normal é irmos uma vez por dia à casa de banho, no máximo dia sim, dia não, não é? Se a pessoa passa mais dos dias sem ir à casa de banho, sente-se desconfortável, não se sente bem, não é muito normal. Portanto, há aqui uma razão qualquer que leva a isso. O que é que isso será? Será realmente esta disbiose. Portanto, o uso de laxantes acaba por fazer o quê? Eu não consigo ir à casa de banho, o meu intestino já está doente, mas vou tomar um laxante para esvaziar o meu intestino. O que é que eles vão fazer? Vão matar o resto das bactérias que lá andam. Portanto, e isto depois, o intestino está cada vez mais virgem, mais virgem, mais virgem, funciona pior, maior dificuldade na absorção de nutrientes, e isto é também aqui esta cascata, esta pescadinha de rabo na boca. Depois, após isso, realmente a desinflamação e aconselhar alimentos que sejam mais anti-inflamatórios, como maior teor de vitaminas e sais minerais, e nós sabemos que são realmente aqueles mais ricos em fibra. Depois, a introdução, a implantação de probióticos de alta de qualidade e aumentar este progressivo prebióticos na dieta. Isto é, se eu sou uma pessoa que não come frutas nem legumes, ou come pouco, ou não come couves, não come feijão verde, não como courgettes, se eu de repente começar a comer isso tudo, a fibra pode ser tanta que depois também posso sentir o mesmo desconforto. Mas ir introduzindo lentamente estes alimentos, agora vou começar por comer couve, passados uns dias vou introduzir a courgette, passados uns dias vou introduzir o feijão verde, portanto, começar assim desta forma mais lenta, de forma que o próprio intestino também se vá habituando à entrada desta fibra toda que não estava de todo habituado. E depois a manutenção desta rotina alimentar saudável, não é? Sustentável, algo que nós temos que fazer que consigamos fazer, não é fazer um penso rápido e durante uma semana, 2 semanas, um mês fazemos uma alimentação muito boa e depois esquecemos completamente porque vêm as férias e começamos a comer outra vez comida mais processada, beber menos água, praticar menos exercício físico. É algo que tem que ser consciente e tem que ser mantido a longo prazo. Então, agora que já fizemos esta introdução, vamos falar do que é que a LR tem para oferecer a quem quer realmente cuidar da sua saúde intestinal. Desde logo, eu começo aqui pelo Pro12. O Pro12 é um probiótico de última geração e que tem este complexo triplo biótico, que não é mais do que conjugação de, por um lado, probióticos, prebióticos, portanto, bactérias, fibras e também pós-bióticos. O que é isto dos pós-bióticos? Que é algo que é diferente dos outros suplementos. Eu não conheço nenhum suplemento no mercado que tenha a junção destes três. Os pós-bióticos são aquilo que as bactérias produzem. Portanto, elas alimentam-se de fibra pré-biótica, não é? E depois elas têm que produzir qualquer coisa. E elas produzem estes ditos pós-bióticos, que são desde enzimas, ácidos gordos de cadeia curta, ácidos orgânicos, são nomes assim, não interessa para vocês, mas que são não mais do que pequenas coisas que se libertam das bactérias e que vão ajudar o nosso intestino, ok? Esses produtos que as bactérias utilizam, portanto, é como se fosse uma chaminé que elas têm, que elas vão libertando esses produtos, é que vão realmente regenerar toda a parede intestinal. Depois há aqui outra vantagem nestes probióticos, é que eles têm um duplo encapsulamento. O que é que isto significa? Quando nós comemos, por exemplo, um iogurte ou o kefir, estamos muito bem a ingerir bactérias probióticas, mas pelo caminho vão-se encontrar vários sucos próprios do sistema gástrico, nomeadamente o suco gástrico, que é muito rico em ácido clorídrico, que é um ácido que queima, e que acaba por fazer o quê? Matar algumas destas bactérias. Elas não conseguem chegar todas vivas e íntegras ao destino final, que é o intestino. Então, o que é que se pode fazer aqui neste caso? E que a LR fez, e muito bem, é um encapsulamento. E não é de uma só vez, é 2 vezes. Portanto, tem 2 camadas, não é? 2 escudos que as protegem e fazem com que elas cheguem a bom porto íntegras. Portanto, elas vão passar pelo suco gástrico, essa cápsula vai sendo degradada, mas nunca vai fazendo com que haja um rompimento e que saia todo o seu conteúdo na zona errada. Portanto, nós queremos que elas cheguem vivinhas e sãs ao intestino e é realmente essa também tecnologia que nós encontramos nestas bactérias. Como é que elas devem ser tomadas? Ela deve ser tomada uma cápsula por dia e o que é que eu aconselho aos meus pacientes? Ser tomada em jejum. Colocarem na mesa de cabeceira, que tem lá um copinho de água ou uma garrafinha de água, tem lá sempre os vossos probióticos
ali junto à mesa de cabeceira e em jejum, antes de tomar o pequeno almoço, antes de se levantarem, tomam logo essa cápsula de probióticos. Portanto, vocês estão em jejum, portanto, não consomem alimentos durante algumas horas e vão entrar então esta camada de probióticos que são 12 mil, são, desculpem, 1.000 milhões, assim é que é, de bactérias probióticas de 12 estirpes diferentes, como eu estava a dizer, não me interessa nada tomar um probiótico que tenha só 4 ou 5 estirpes, convém que realmente tenham o maior número possível, portanto, tem 12 estirpes diferentes, e eu a tomar aquele em jejum, fazer com que elas vão lá para baixo, à frente de tudo, tentar fazer o seu caminho, ok? Portanto, é como aquelas pessoas que tomam aqueles comprimidos para proteger o estômago em jejum, portanto, eu aqui vou proteger o meu intestino e vou tomar esta cápsula. Também encontramos, além dos probióticos, bactérias, do pós-bióticos, são aquelas substâncias todas que se libertam das bactérias, temos a fibra probiótica. Portanto, esta triplo tecnologia existe no nosso suplemento para quê? Para que estas fibras, que são os fruto-oligosacáridos, têm assim um nome comprido e pomposo, vão alimentar as nossas bactérias. Portanto, nesta cápsula nós temos bactérias, o alimento das bactérias, que são os prebióticos, e temos o pós-biótico, que são os resultantes destes produtos que as bactérias acabam por produzir. Portanto, temos aqui realmente uma larga vantagem na toma deste probiótico. E para mim, e para as pessoas todas que sofrem de cólon irritável, para as pessoas que têm doenças inflamatórias intestinais, como eu já vi aqui algumas pessoas desse lado, é essencial a toma de probióticos. Todos nós devíamos tomar probióticos. Portanto, fica aqui a dica. O que é que podemos ter mais que ajude também aqui na nossa saúde intestinal? Temos aqui outro produto muito importante e muito curioso, e acho que já muitos de vocês conhecem, que é o colostro. O colostro é a primeira extração após o nascimento do vitel, né, do bezerro. Há realmente ali um líquido que sai, que é o colostro, que não é leite, mas é um líquido que é muito rico em proteínas, vitaminas, minerais, tem imunoglobulinas, que são proteínas que vão imunomodular o nosso sistema imunitário, tem antioxidantes, além de também ser antimicrobiana. Quem já foi mãe aqui, quem já teve um bebê, sabe perfeitamente que depois de ter um bebê, também à semelhança destes animais, nós também temos o colostro. E é muito importante darmos o colostro ao bebê quando ele nasce. Portanto, é a primeira mamada que o bebê faz é de colostro. E porquê? Porque o bebê, quando nasce, não tem nada de bactérias no intestino. Portanto, o seu sistema digestivo a nível de probióticos começa a formar-se na altura do nascimento, na altura do parto, mas do parto vaginal, para vocês verem, portanto, aí começa o contacto com probióticos do bebê do mundo exterior. E o primeiro colostro é muito rico, todos estes nutrientes que eu falei, e em bactérias que vai ajudar a povoar o intestino do bebê, que é completamente virgem, portanto tem que começar a ser povoado. O colostro faz aqui também, aqui, por exemplo, pode ser tomado em duas formas, pode ser tomado na parte líquida, fazendo uma medida de colostro ao dia, que são cerca de 10 mililitros, se não me falha a memória, ou então podem tomar duas cápsulas, uma de manhã ao pequeno almoço e outra à noite ao deitar. Na minha opinião, deve ser tomado ao deitar. Outra coisa importante no colostro é que ele não contém gordura, nem caseína, portanto, pessoas que têm maior intolerância ao leite podem perfeitamente fazer e não tem qualquer tipo de gordura. Além de também ser muito rico em ferro, que é outro mineral que muitas vezes está em déficit quando fazemos as análises e tem a ver realmente com a má absorção que o nosso intestino tem de ferro, porque não está nas devidas condições porque tem esta dita disbiose, e depois este colostro, nomeadamente o líquido, é realmente extraído a frio, portanto ele é conservado e prensado a frio, tem um processamento a frio para que não se perca o seu valor nutricional. Okay? Porque se eu for ferver e pasteurizar da forma que nós conhecemos como pasteuriza-se o leite, se eu for ferver o colostro, eu vou perder as propriedades nutricionais do colostro. Então, para ser seguro para eu tomar, realmente há esta preservação a frio. É também essa a razão pela qual, a partir do momento em que ele é aberto, o frasco deve ser conservado dentro do frigorífico num período não superior a 16 dias. Portanto, temos aqui este segundo produto que é muito importante e muito
interessante a nível da saúde intestinal e já sabem que está também sempre relacionado com o emagrecimento. A proteína em pó, como eu vos estava a dizer, para mantermos a estrutura do nosso intestino tal cano, nós precisamos de proteína. E muitas vezes as pessoas que têm a barriga mais inchada fogem um bocadinho da proteína, normalmente da proteína animal e especificamente da proteína do leite da vaca. Não bebem leite, não comem iogurtes, fogem desses alimentos e depois é que vai acabar por acontecer? Tem déficit de proteína na sua alimentação. E aqui é uma forma de aumentarmos a proteína, é realmente tomar a proteína em pó. As proteínas são fundamentais para várias funções, não só na parte digestiva, elas têm os ditos aminoácidos, portanto, são as pequenas estruturas que compõem as proteínas e que fazem a regeneração do trato intestinal, gastrointestinal. O que é que eu tenho a dizer sobre a nossa proteína? É que ela tem, então, a composição de 5 elementos diferentes que dão proteína. Temos o leite, a soja e o ovo, portanto, temos 3 fontes diferentes de proteína. Também é muito importante no processo de emagrecimento, já falámos anteriormente, porque há aquele catabolismo, aquela perca de massa muscular que nós vemos às pessoas que não emagrecem quando não comem a proteína devida, portanto, quando cortam as proteínas, porque comem só a sopinha, por exemplo, com uma pecinha de fruta à noite, e isso é péssimo, porque aí não temos nenhum tipo de proteína nessa refeição, e a proteína tem que estar presente em todas as refeições. E a forma de tomar também é muito simples, é tomado em água, em 100 ml de água, coloca-se uma colher medida, agita-se muito bem, tem um sabor a baunilha espetacular, podem até pôr um bocadinho de canela, e também aqui mais um produto que é importante, não só na parte do emagrecimento, mas também na parte do intestino. E depois, finalmente, vamos passar aos nossos substitutos de refeição, que têm a nossa dita fibra psyllium, que eu falei anteriormente, e que vocês todos desse lado souberam reconhecer onde é que nós poderíamos encontrá-la, que é uma fibra solúvel, que tem efeito pré-biótico, que significa que pode ser fermentado pelas nossas bactérias intestinais, produzindo estes ditos ácidos gordos, que é tal aquele pós-biótico que nós falámos, que é o butirato. O butirato é muito importante porque é o composto resultante da fermentação das bactérias com estas fibras que mais protege o intestino. Portanto, para vocês verem, para vos dar um exemplo, é uma curiosidade, pessoas que têm muitos problemas intestinais, com doenças inflamatórias, por exemplo, chegam a injetar butirato pelo ânus, lá para dentro, para que se possa regenerar a mucosa intestinal. Para não chegar a esse ponto, fazendo aqui uma pequena brincadeira, é realmente a toma deste psyllium que é a maior fonte de butirato para o nosso intestino. Portanto, vai prevenir a inflamação, a integração da barreira intestinal. Muito bem. Falando sobre isto tudo, que eu acho que já vos queria dar a maior mensagem, é como é que vamos identificar, também já toquei ali um bocadinho atrás, a quem é que se destina este plano desenhado. Destina-se a todas as pessoas que têm o síndrome de cólon irritável, pessoas que têm prisão de ventre, pessoas que têm muitas idas à casa de banho também vão beneficiar com este plano. Pessoas que querem emagrecer podem perfeitamente e devem fazer este plano. Pessoas que já emagreceram e querem manter a sua perca de peso, porque não se esqueçam que no intestino também há esta função do controle do peso, portanto faz todo o sentido. Pessoas que querem realmente ter um sistema imunitário mais robusto, mais saudável, que pensam na sua saúde, este plano também é perfeitamente adequado. E posto isto, vou-vos perguntar se tem algumas dúvidas desse lado. Portanto, se tiverem aqui algumas dúvidas, eu vou abrir aqui novamente o chat. Vou andar aqui um bocadinho para trás. Portanto, há aqui uma pessoa que já, infelizmente, que não tem intestino grosso, mas e que já tem que ter muito cuidado com o que come, mas lá está, as bactérias vivem também no intestino grosso, mas também vivem no intestino delgado, que é antes de chegar ao grosso e que é aquele comprimento todo que nós vemos nas imagens. Porque não há noite o quê? O probiótico deve ser isso. É assim, para optimizar, nós à noite já jantámos, já lanchamos, já almoçámos, portanto, já há aqui muita coisa no caminho
do intestino. E quando há este reboot durante a noite, portanto, o nosso intestino tem aquele retorno à calma, não é? Portanto, vai esvaziando, vai descendo, fica o caminho muito mais aberto, muito mais liberto para a toma destes probióticos. Portanto, a mim o conselho, como profissional, como nutricionista, é que tomem de manhã em jejum. Mas podem tomar a qualquer hora, se for mais conveniente. Quem está a tratar um cancro dos intestinos deve tomar probióticos, ok? Deve tomar pré-bióticos. Claro que, se calhar, pode sempre perguntar ao seu médico o que é que lhe parece, mas nós sabemos que a suplementação, muitas das vezes, eles também não as conhecem, não sabem, portanto, têm receio. Mas o probiótico, o pré-biótico, deve ser tomado, sim. O Fiber Boost pode ser tomado. O Fiber Boost também é uma fibra pré-biótica, mas não é tão forte como o Psyllium. Portanto, porque o Psyllium é que ajuda na formação daquele tipo de butirato que eu estava a falar há pouco. Mas pode ser perfeitamente usado, até porque o Fiber Boost vai ajudar a nível do apetite, portanto vai-nos cortar um bocadinho o apetite para as pessoas que gostam de comer refeições mais pesadas ou maiores quantidades no prato. O Fiber Boost vai sempre ajudar. Aqui a Paula diz que entrou na LR por causa destes suplementos e a colite ulcerosa que ela tem agradeceu porque ela reduziu muitos medicamentos da farmácia e tem a colite em remissão, portanto ela está estacionada e não está a chatear. São ótimas notícias, estão a ver como é importante a alimentação e a suplementação certa. Pode ser consumido por grávidas, pode perfeitamente ser consumido por grávidas, os probióticos, qualquer dos suplementos que eu falei anteriormente pode ser consumido por grávidas. Podemos tomar a proteína de manhã e à noite. Podem tomar se não tiverem ingestão de proteína suficiente. Imaginem que à noite não gostam de jantar, gostam só de comer uma sopinha de legumes, podem perfeitamente tomar aí a proteína antes de ir para a cama, porque é uma forma de compensar a falta de proteína que tiveram na refeição anterior. É isto que eu estava a dizer, quantos scoops de proteína? Podem perfeitamente tomar 2 scoops de proteína ao dia. O kefir de compra tem os mesmos benefícios do caseiro. É sempre melhor o caseiro, não é? Porque o de compra tem que ter sempre mais qualquer coisa a conservar, porque está dentro de uma embalagem de plástico, portanto, se pudermos fazer em casa, tanto melhor. Nunca fiz, pronto, mas há pessoas que realmente fazem em casa e realmente o caseiro há de ser sempre melhor. Proteína tomada a tomem à noite. Pode ser à noite, pode ser durante o dia. Imaginem que, olhem, há pouco, eu vou-vos explicar, eu cheguei há pouco a casa, não tive tempo para jantar, antes de estar aqui. Fui tomar a nossa proteína. Tomei a nossa proteína, estou aqui e a seguir vou jantar. Portanto, um caso típico, como é que se pode usar a proteína? Às vezes para substituir aqui uma refeição. Ou então, após o exercício físico, também sabemos que há muitas vantagens no consumo de proteína. Portanto, podem realmente fazer isto aqui. Quem é intolerante à lactose pode tomar colostro? Pode, não tem lactose o colostro. Não tem leite, portanto não tem lactose. Quantos meses seguidos podemos tomar o probiótico? Podem tomar o probiótico sempre, sempre, ok? Não têm que fazer pausas. Não tem problema nenhum. Se quiserem fazer uma pausa, imaginem, porque vão de férias no verão e querem estar a tomar, sem 15 dias sem tomar o probiótico, podem não fazer, assim, num curto espaço de tempo, mas não há vantagem nenhuma em deixar de tomar o probiótico. Qual é a relação da prisão de ventre com o intestino cheio? Então, se nós temos o intestino cheio, é porque realmente temos cá dentro muita coisa que deve de sair. Eu não sei se é esta a questão, não percebo muito bem. Se nós temos prisão de ventre, vamos ter sempre uma maior distensão abdominal, mais gases, mais dores, porque se as fezes estão paradas lá dentro, também estão a fermentar e estão a libertar gases, não é? Estão a libertar todas aquelas toxinas. Portanto, é perfeitamente natural que a barriga esteja sempre mais inchada. O último produto que apresentou é o batido. Sim, os batidos ou as sopas. Tanto os batidos como as sopas têm as duas a casca do psyllium, portanto, podem perfeitamente ser usadas, devem ser usadas. Biohacking, eu não sei o que é o biohacking, não sei o que isso é. Não sei se é aquelas novas análises para descobrirmos como é que é composta os nossos intestinos, a composição da flora intestinal
tomo sempre a proteína antes de dormir, depois como só uma sopa ao jantar. Pronto, a Paula está aqui a dizer isso. A Silvia pergunta se tem uma filha com 8 anos, ela pode tomar, é preciso se pode tomar estes suplementos. Não, os suplementos devem ser tomados a partir dos 12 anos, mas pode perfeitamente dar-lhe um kiwi em jejum, uma laranja em jejum, e lá está a mesma ótica de depois esperar um bocadinho para tomar o pequeno almoço, funciona realmente bem, ou as ameixas, agora começar a aparecer a ameixa fresca, também pode ser tomada em jejum, pode também lhe dar um iogurte a linhaça moída, misturada, portanto, fazer estas pequenas estratégias para tentar ajudar aqui no funcionamento do intestino. O probiótico doce toma-se à noite. Eu não sei, eu não sei se foi essa a informação que vos deram, que eu vi no site, que realmente deve ser tomado um ao dia. Eu estou-vos a dizer é que, pela minha experiência, que deve-se tomar em jejum. É só isso que eu estou a dizer. Os batidos podem ser tomados a qualquer altura. Imaginem, em vez de comer um pão com manteiga ao pequeno almoço e uma meia de leite, posso perfeitamente, de uma forma muito mais inteligente, substituir por um batido de substituto de refeição. Não é? Eu tenho ali a proteína que necessito e tenho também o tal psílio que vai ajudar as minhas bactérias, que já estão a caminho, não é? Já estão a ir pelo caminho delas, para reproduzirem-se mais rapidamente. Exatamente, não está aqui a dizer uma ótima dica que é ter psílio da composição é um bom argumento para comprarmos com os nossos batidos com a concorrência. Excelente observação. É mesmo isso, porque nós não encontramos a casca do psílio noutros. Portanto, já ouviste falar no psílio? Sabes que o psílio é muito bom para o intestino? Ah, sim, já ouvi falar. Realmente, o psílio, essa palavra não é estranha, não é? Portanto, usar aqui isto como uma forma de iniciarmos até uma conversa, não é? Olha, nós nos nossos batidos temos o psílio, a casca do psílio, que ajuda muito a nível da flora intestinal. Paulo diz que toma em jejum e que os intestinos parecem uma máquina. Pronto, lá está. Na brochura da cura metabólica a informação é para ser tomada à noite. Pronto. Podem perfeitamente tomar à noite, se calhar está nessa brochura tomada à noite como uma forma de ele encaixar o que eu vos estou a dizer, e por uma lógica, se vocês pensarem, é que se nós tivermos o intestino mais limpo, não é? Se não tivermos nada no caminho, as bactérias vão entrando mais facilmente. Mas para as pessoas, por exemplo, que não gostam de tomar pequeno almoço, não gostam de comer nada de manhã, ou que até fazem jejum intermitente, se calhar pode ser mais interessante tomá-lo à noite. Portanto, isto aqui também é um bocadinho à vontade de cada um. O que eu vos estou a dizer, como experiência própria, não querendo ir contra aquilo que é dito na brochura, é só esta lógica que é amanhã, portanto, que nós temos um bocadinho mais de espaço livre, não é? Para a entrada. Muito bem. Acho que não há mais nenhuma dúvida, portanto, agora vamos passar a uma surpresa. Aqui a Silvia está a dizer que emagreceu 20 quilos. Palmas para os nossos produtos do Body Mission, palmas para a Silvia. Isso é um excelente resultado, muitos, muitos parabéns. E agora, que já acho que não há aqui mais nenhuma dúvida, vamos passar para a surpresa da noite, que é realmente uma promoção que vai acontecer, uma promoção especial só para as pessoas que estão aqui presentes. Quem se for embora, olha, já não vai saber desta, que é realmente a partir da meia-noite, na nossa loja da LR, vai estar disponível, e é só durante o dia da manhã, dia 23 de maio, o set de Body Mission para 3 meses, que na compra deste set tem a oferta de o Elixir 5 em 1 Woman, que tem um valor, como sabem, de praticamente 180 euros. Portanto, é de agradecer e aproveitar. O verão está mesmo à porta, temos muitas pessoas que querem emagrecer, muitas pessoas que querem vestir o biquíni para ir para a praia e também, já sabem, para pensarem na vossa saúde e todos estes aspectos que nós falámos aqui anteriormente, é realmente aqui uma forma de poderem se lançar. Esta opção também é válida, esta oferta também é válida na opção de pagamento por 3 prestações, portanto é de agarrarem esta oportunidade. Muito bem, agora que já viram a surpresa da noite,
Vou-me despedir de vocês. Vou agradecer pela vossa presença. Espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido alguma coisa, espero que consigam com isto também fazer mais vendas e chegar a mais pessoas. E que tenham um bom resto de serão, um bom fim de semana que está mesmo aí à porta e ficamos então agendados para uma próxima formação. Obrigada.